Nosso livro de 4 volumes, intitulado A Realidade Maior, o novo paradigma da consciência não local, o paranormal e modalidades de contacto, visa articular um novo paradigma que busca integrar as descobertas da pesquisa da consciência e a fenomenologia de experiências extraordinárias, o que nós, no Consciousness and Contact Research Institute, CCRI, chamamos de modalidades de contacto. CCRI é um instituto de pesquisa académica comprometido com uma abordagem integrativa de todo o espectro de anomalias psicofísicas. No futuro, esperamos realizar um estudo abrangente de pesquisa estatística académica em vários idiomas, administrado em escala mundial, para experimentadores das modalidades de contacto. Acreditamos que são os experimentadores das modalidades de contacto que podem fornecer à humanidade pistas para a questão de o que é a consciência. Uma questão que tem sido abordada pelos campos académicos de filosofia, neurociência, psiquiatria, física teórica, teologia e pela humanidade em geral desde os primórdios da existência humana. Nas suas experiências de contacto, através das modalidades de contacto, esses indivíduos tiveram experiências que podem ser consideradas multidimensionais e interdimensionais, onde vivenciaram uma manipulação do espaço-tempo e onde tiveram uma gama diversificada de experiências de contacto com formas superiores de inteligência. Aqui quero ressaltar que neste artigo eles só falam de formas superiores de inteligência, mas também pode e acontece contactos com formas inferiores de inteligência, chamamos-lhe assim. Prosseguindo. Outro termo que uso de forma intercambiável com formas superiores de inteligência é o termo inteligência não humana, que pode ser definido como todas as formas superiores de inteligência que não são seres humanos físicos que vivem em nossa realidade física 4D. Os termos realidade física e reinos multidimensionais serão detalhados e explicados posteriormente neste documento. Entendo que o físico Dr. Albert Einstein introduziu o conceito de espaço-tempo. Segundo Einstein, o espaço-tempo é o nosso espaço tridimensional, comprimento, largura e altura. Mas quando adicionamos tempo, temos uma quarta dimensão. No entanto, o meu uso dos termos 3D e 4D tem um uso e uma definição separados no meu modelo de consciência. Isso será detalhado posteriormente neste livro. Exemplos de inteligência não humana podem ser os seguintes: seres humanos falecidos, seres e guias espirituais, demónios, extraterrestres, arcanjos, fadas e milhares de diferentes formas físicas e não físicas de formas superiores de inteligência vistas pela humanidade ao longo dos tempos. Estas experiências envolvem o contacto com uma cornucópia de uma comunidade infinita de seres sencientes, conscientes e argumentarei que toda essa inteligência não humana pode ser vista como extensões da mente universal de Deus, em vez da hipótese de que estes são seres físicos que nos visitam dos planetas físicos. O número esmagador destas experiências de contacto físico no nosso plano terrestre, com dezenas de milhares de diferentes tipos de seres físicos, interagem com os humanos durante, no máximo, alguns segundos a alguns minutos. No entanto, a maioria dos experimentadores e pesquisadores das modalidades de contacto paranormais percebem essas experiências como experiências físicas em vez de experiências baseadas na consciência. Esta questão também será discutida detalhadamente posteriormente neste documento. A maioria dos autores do nosso livro
vê essas formas superiores de inteligência como um fenómeno baseado na consciência e não necessariamente como muitos fenómenos diversos de base física. Ou seja, os experimentadores, aqueles que têm a experiência, por exemplo, de um contacto com uma inteligência não local, que, por exemplo, uma pessoa que diz que está a canalizar, isso é um experimentador ou uma modalidade de contacto. E ele vê um ser que lhe passa uma informação. Para ele, aquele ser que ele está a ver é um fenómeno, é um ser físico. Enquanto aqui os pesquisadores, eles não consideram isso como um fenómeno. Não consideram isso como uma realidade física. Ao contrário do experimentador, os cientistas, que é o que diz aqui, vou repetir, a maioria dos autores do nosso livro vê essas formas superiores de inteligência como um fenómeno baseado na consciência e não necessariamente como muitos fenómenos diversos de base física. Ou seja, aquilo que o experimentador está a vivenciar é um fenómeno porque é a mente dele, a consciência, que está a produzir aquele efeito. Mais adiante, neste capítulo, defendo que vivemos numa realidade espiritual e virtual multidimensional. Uma realidade que o Dr. Edgar Mitchell chamou de holograma quântico. E que a consciência humana pode viajar dentro desta realidade maior. Não só a consciência humana pode viajar dentro desta realidade maior, mas a consciência de uma vasta gama de inteligência não humana também pode viajar dentro desta realidade maior. Ou seja, vocês lembram-se do Kabbalion, onde diz que tudo é mente, tudo é mental. Ou seja, estes pesquisadores têm uma teoria que nós vivemos num universo holográfico, ou seja, existe uma unidade que engloba tudo. Essa unidade subdivide-se e que daí resulta nós. Então, é uma unidade que se subdivide, mas no caso de um holograma, as partes subdivididas contêm a informação do todo. Então, esta mente tem várias, como é que é dizer, várias dimensões, digamos assim. Porque só existe uma mente, ou seja, uma consciência. E então, aquela consciência individual pode aceder a outras partes da consciência total. Prosseguindo. A consciência humana dos experimentadores das modalidades de contacto foi trazida por formas superiores de inteligência para outros reinos de realidade e recebeu mensagens consistentes e semelhantes de unidade, unicidade espiritual e a necessidade de mudança da humanidade. Assim, os pesquisadores académicos do CCRI concluíram que somente compreendendo os experimentadores das modalidades de contacto podemos começar a compreender plenamente a natureza da nossa realidade maior. Pode-se, então, começar a abordar adequadamente a questão de o que é a consciência e como a humanidade pode iniciar um processo de mudança do comportamento autodestrutivo da humanidade. No outono de 2013, introduziu o termo modalidades de contacto. Este termo é agora usado por muitos pesquisadores em vez do termo paranormal, porque muitos dos principais pesquisadores académicos, incluindo muitos PhD académicos e médicos do CCRI, há muito que suspeitam que tudo o que chamamos de paranormal é um fenómeno. Ou seja, é um acontecimento produzido
pela mente ou pela consciência, como queiram chamar. O termo paranormal não fornece uma explicação do fenómeno baseada na consciência, enquanto o termo modalidades de contacto sugere que todas essas experiências de contacto devem ser vistas e pesquisadas como um fenómeno integrado sobre a rúbrica da consciência. Os investigadores do CCRI consideram que a consciência é primária e que o nosso mundo físico é uma manifestação da consciência e não da nossa realidade física. Esta hipótese será articulada e definida ao longo deste documento e ao longo da nossa série de livros de 4 volumes. O termo modalidades de contacto é definido como todas as diversas maneiras pelas quais os humanos estão perfurando o véu de nossa realidade física e tendo contacto percebido com formas superiores de inteligência baseadas na consciência. A evidência de vários tipos de experiências extraordinárias sugere que os humanos podem estar em contacto com formas superiores de inteligência. Aqui, volto a repetir, não só com formas superiores de inteligência. Exemplos de modalidades de contacto são as seguintes: experiências de quase morte, EQMs, experiência fora do corpo, fenómenos aéreos conscientes, que é CAP, comumente chamado de OVNIs, experiências de contacto com humanos falecidos percebidos, comumente chamados de fantasmas ou espíritos, experiências de contacto via jornadas alucinógenas através de drogas enteogénicas como DMT ou psilocibina, experiências de contacto via visão remota ou outras formas de clarividência, experiências de contacto via canalização ou mediunidade, contacto através das muitas formas de comunicação pós-morte, experiências de contacto via sonhos lúcidos, contacto através de experiências percebidas de poltergeists ou apegos espirituais e muitos outros tipos de experiências de contacto paranormais com dezenas de milhares de formas diversas de inteligência não humana. Antes de continuarmos, quero esclarecer meu uso do termo OVNIs ou objetos voadores não identificados. Este não é um termo muito apropriado para este fenómeno. Em primeiro lugar, estes objetos físicos percebidos não voam. Em segundo lugar, embora estes objetos sejam percebidos como físicos, podem não ser necessariamente objetos físicos. Em vez disso, podem ser um fenómeno baseado na consciência. O que isto quer dizer? Isto quer dizer, por exemplo, a informação que você está a ver ao assistir este vídeo, ela está decodificada. Toda a internet, todos os sites, tudo é uma linguagem de programação que depois o nosso processador, o nosso computador vai decodificar e vai criar uma imagem. Agora, fazendo um paralelo, o nosso cérebro é como se fosse um processador. Ele capta através dos nossos 5 sentidos e não só, capta os impulsos eletromagnéticos do ambiente, decodifica e cria aquilo a que nós chamamos matéria. E como a consciência é primária a toda a matéria, ou seja, a consciência cria a matéria, a energia cria a matéria, a nossa consciência promove estes fenómenos, seja espírito, seja fantasma, seja ovni, seja fadas, seja o que quer que for, através da simbologia, através das nossas crenças, daquilo que achamos ser verdade, ela cria esse holograma onde a gente se comunica. Por exemplo, isto é muito fácil perceber. Imagine com um católico numa experiência de quase morte tem um contacto
Normalmente, os católicos têm contacto, é óbvio que não é todos, mas a maior parte, com Jesus. Porquê? Porque é a crença que aquele ser tem. Se for uma pessoa que estuda budismo numa experiência de quase morte, ela vai ter uma experiência com Buda. Se for um muçulmano numa experiência de quase morte, a experiência vai ser com Maomé. Se for uma pessoa que acredita em ETs e OVNIs, a experiência dele vai se basear num, 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 num extraterrestre ou num alienígena. Judeus já aconteceu terem experiências com rabinos. Portanto, é tudo a informação que o ser tem dentro dele, através das suas crenças, dos seus dogmas, paradigmas, os traumas, tudo. A consciência dele vai produzir este holograma. Não quer dizer que exista. Para ele existe porque ele está a ver, mas se tivermos o conhecimento, vamos ver que é a consciência dele que está a produzir isso. Muito importante, esta informação é muito libertadora. Finalmente, no final dos anos 1940 e 1950, este termo passou a ser associado a discos voadores. No estudo de Edgar Mitchell, Free UFO Contact Experience Research, publicado em 2018, nosso livro académico de 820 páginas, Behind UFOs, The Science of Consciousness and Contact with Non-Human Intelligence, demonstrou que poucos dos 4.300 participantes de nossas 3 pesquisas realmente viram um disco voador. Mais recentemente, a inteligência militar dos Estados Unidos usou o termo WAP, ou fenómeno aéreo não identificado, em vez do termo OVNI. Fazendo aqui um adendo, vocês podem visitar a página da NASA e tal, e eles já mudaram este termo e agora estão a usar o termo WAP. Embora o WAP seja um termo melhor, este termo ignora os aspectos do fenómeno baseados na consciência. Argumentarei ao longo deste livro que o fenómeno WAP, o UFO, é um fenómeno baseado na consciência. Assim, em vez do termo WAP ou OVNI, termos que não definem ou explicam o fenómeno como algo baseado na consciência, meu termo preferido é CAP, ou fenómeno aéreo da consciência. Ou seja, a sua consciência, a consciência de quem tem este tipo de contacto, é que cria este fenómeno. Este termo é muito mais aplicativo da verdadeira natureza do fenómeno. Portanto, ao longo do meu artigo, usarei o termo CAP-OVNI, fenómeno aéreo da consciência, para significar o que é comumente chamado fenómeno OVNI. Mais adiante, neste capítulo, detalharei meus argumentos para o uso deste novo termo CAP-OVNI, fenómeno aéreo da consciência, e o que é comumente referido como OVNIs é, na verdade, um fenómeno baseado na consciência. Após a publicação do livro Behind UFOs, em 2018, a Free Foundation foi substituída pelo Consciousness and Contact Research Institute, ou CCRI, em 2019. Os 25 membros do CCRI incluem académicos nas áreas de astrofísica, filosofia, psiquiatria, psicologia, neurociências, sociologia, biologia quântica, ciências da informação, teologia e parapsicologia. Os 5 coautores do nosso livro de 4 volumes são os seguintes: Rudy Child, astrofísico aposentado na Universidade de Harvard; Jeffrey Long, médico e notável pesquisador de EKM, que é a experiência quase morte; Dr. Michael Grosso, professor aposentado de filosofia; Dr. John Climo, professor aposentado de psicologia; e Reinério Rey Hernandes, candidato PhD na US Berkeley e pesquisador da relação entre consciência e modalidades de contacto.
Por favor, se quiserem mais informações, podem consultar o site A Greater Reality, onde você pode ler mais sobre os muitos autores do nosso livro. Nosso site é agreatreality.com. Lá, este é mais um adendo que eu estou a fazer, podem baixar documentos de pesquisas científicas do Edgar Mitchell e do seu instituto, onde fizeram pesquisas sobre a consciência. Prosseguindo, os académicos e médicos do CCRI argumentam que a mente e a consciência são fundamentais, não locais, e que a matéria, a energia e a informação estão, em última análise, fundamentadas em uma mente e consciência. Neste livro, introduzimos a hipótese pós-materialista de que a consciência é primária, a posição filosófica de que a única coisa que existe é a consciência e que a nossa realidade física é derivada da consciência. Nossa hipótese é que todas as modalidades de contacto estão interrelacionadas por meio de uma manipulação do espaço-tempo, envolvendo uma realidade virtual e espiritual e, por definição, podem ser multidimensionais, interdimensionais por natureza. Argumentamos que existe uma gama de estados de consciência, as modalidades de contacto, onde nós, como humanos, podemos acessar os reinos não físicos e físicos, onde interagimos com a inteligência não humana percebida através dos nossos sentidos comuns dentro desta realidade maior. Numerosas teorias podem explicar esta realidade maior, mas o nosso livro argumenta que estamos vivendo dentro de uma realidade virtual e espiritual. Definirei e explicarei os detalhes da nossa realidade virtual e espiritual mais adiante neste documento. Argumentamos que as nossas experiências físicas, percebidas através dos nossos 5 sentidos, são na verdade Maya, uma ilusão que é um show de mágica, uma ilusão onde as coisas parecem estar presentes, mas não são o que parecem. Este conceito de Maya e ilusão será detalhado e esclarecido posteriormente na secção intitulada Is Consciousness Primary? A Brief History of Idealism. A consciência é primária, uma breve história do idealismo. Porque nossa realidade material é uma ilusão. A resposta é que a nossa verdadeira realidade e a nossa consciência pessoal fazem parte de um sistema vivo mais amplo dentro de uma realidade maior, parte de um sistema de consciência mais amplo. Por todas estas razões, afirmamos que as modalidades de contacto precisam ser estudadas como um fenómeno, como manifestações de uma única fonte maior de mente e consciência. Os termos multidimensional e interdimensional serão definidos e discutidos posteriormente neste documento. Agora, só para fazer aqui também mais um adendo, vocês sabem que hoje em dia nós temos a inteligência artificial. Reparem, o YouTube usa a inteligência artificial com os seus algoritmos. Quase hoje em dia, todas as plataformas usam a inteligência artificial. Agora repare, você entra no Instagram, no YouTube e você tem um foco de pesquisa. Normalmente as pessoas têm, não é? Eu quero pesquisar um vídeo sobre este filme, um exemplo. Eu quero pesquisar sobre este artigo. Você, ao fazer a pesquisa, os algoritmos ou a inteligência artificial no futuro lhe dará mais do mesmo, certo? Você pesquisou sobre uma coisa num dia, nos próximos dias vai aparecer mais pesquisas disso. Ou seja, a inteligência artificial identificou você quer esse conhecimento, não é? E proporciona-lhe mais. Esta inteligência maior, esta consciência universal, funciona exatamente da mesma maneira. Tudo o que você tem dentro de si, esta mente universal lhe proporciona mais do mesmo. Mais do mesmo. Ou seja, se você acredita
em fantasmas, em obsessores, em espíritos. Esta é por isso que eles chamam inteligência espiritual virtual, porque ela funciona como, em conceito, como uma inteligência artificial. Ela lhe proporciona mais do mesmo, a sua consciência está a produzir mais do mesmo. E é igual para obsessores, para ETs, para tudo. Prosseguindo, o nosso livro, A Greater Reality, é composto por quatro volumes, 4 livros separados. Os volumes 1 e 2 serão nossos volumes teóricos e contarão com artigos de mais de 45 PhDs académicos, médicos e pesquisadores que se concentraram em pesquisar a conexão entre a consciência e as modalidades de contacto. Os volumes 3 e 4 apresentarão artigos escritos por mais de 75 experienciadores das modalidades de contacto. Cada um deles tem tido diversas experiências de contacto com diferentes modalidades de contacto. É importante notar que, embora todos os autores deste livro partilhem os mesmos princípios fundamentais comuns sobre o tema da consciência, temos diferenças de opinião sobre os detalhes da natureza da nossa realidade maior. No entanto, todos partilhamos a tese de que todas as modalidades de contacto estão interrelacionadas e precisam ser estudadas como um fenómeno integrado sobre a consciência. Apresentarei exemplos de algumas das diversas experiências de contacto desses grandes experimentadores de contacto na secção intitulada Commonalities of the Contact Modalities, pontos comuns das modalidades de contacto. Até ao próximo vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um like, partilhem, comentem. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Até ao próximo vídeo. Tudo bom.